Recording is on. Então, bilhões de pessoas estão convencidas que possuem o livre-arbítrio. Mas ninguém é livre ou tem o livre-arbítrio enquanto está preso ao ego mental escravizante, limitante, venenoso e dualista. Como que uma pessoa que está sendo dominada pelo ego pode ter livre-arbítrio? Não tem nem liberdade de pensamento, nem liberdade. A única liberdade que a pessoa escravizada pelo ego tem é entre o quero e o não quero. E isso é extremamente limitante. Uma hora você está, eu quero isso daqui, eu quero comer esse bife aqui. E ali, quando você vai tocar, tem uma mosca no bife. Aí não quero já ficou para não quero, instantaneamente, né? Então, é, é, esse, esse, é, essa limitação colocada pelo ego é extremamente estreita. Por isso que não existe liberdade, né? E assumir a falsa identidade do ego inexistente e viver o padrão dualista que se move entre o gosto e não gosto, entre o pode e não pode, é estar totalmente sem nenhuma liberdade mental, espiritual ou material. É um verdadeiro prisioneiro qualquer. Por isso, não tem a liberdade verdadeira de ser puro amor. Vê se você, se o apegado tivesse liberdade, ele já teria acesso ao amor puro, à pura paz, à pura felicidade, à pura prosperidade merecida. Todo mundo já teria acesso a tudo isso. Mas então por que você não tem acesso nem à sua própria alma? Por que você não tem acesso nem a Deus? Você não tem acesso ao reino de Deus? Porque se você tivesse esse livre-arbítrio real, verdadeiro, idêntico a de Deus, idêntico da alma desperta, você já teria estado, você já estaria nesse estado de absolutamente divino. Mas como não tem acesso, por que não tem acesso? O ego não tem acesso a nada, absolutamente nada. Não deixa ter. É por isso que não tem acesso nem à paciência, não tem acesso, é tão limitado que não tem nem o livre-arbítrio de acessar a paciência, a tolerância, a benevolência, a compaixão, nem o respeito. E o mais importante, não tem o livre-arbítrio de assumir o ser feito à imagem e perfeição de Deus, que é o você alma. Então, não tem nenhuma liberdade, muito menos o livre-arbítrio. Então, mesmo porque o livre-arbítrio não pode existir no você ego, que a cada manifestação venenosa, egoísta, materialista, cria causas negativas e recebe consequências negativas e destrutivas. E o pior, fica sonhando com o paraíso, onde ele é criador da causa negativa, recebe resultados negativos, mas fica sonhando com o paraíso. E isso é o mesmo de um criminoso que comete erros que o levam à própria prisão. E, nesse caso, não existe livre-arbítrio. Cometeu erros, criou causas negativas, vai sim receber consequências destrutivas, consequências ruins. Isso significa que não existe esse livre-arbítrio nas pessoas apegadas. E nessa situação não pode existir esse livre-arbítrio idêntico a de Deus. Então, não tem acesso a nenhum tipo de virtude. E essa liberdade e o livre-arbítrio verdadeiro só se alcança
colocando o ego venenoso e inexistente em xeque, eliminando esse ego. Então, cale o ego, pratique calar o ego e terás a mente pura e sincera, que é o único convite que Deus aceita para a sua manifestação. Deus não aceita o convite do ego. Você pode estar orando todo dia para Deus, mas Deus não aceita o seu convite, ele só aceita o convite de se manifestar em uma mente pura, sincera e livre do ego. Aliás, o livre-arbítrio só existe na alma e em Deus, mas jamais existirá no ego maldoso, absolutamente maldoso e venenoso. Já pensou se o maldoso e venenoso tivesse livre-arbítrio? O universo inteiro seria um verdadeiro caos. Por isso, o livre-arbítrio só é absoluto quando existe essa mente absolutamente já sem as manifestações do ego. Portanto, livre-se desse ego e terás a real e verdadeira, o verdadeiro livre-arbítrio. E pratique, por exemplo, tem que praticar a pura e simples contemplação. É a coisa mais fácil, a gente já falou dezenas e dezenas aí de práticas, mas essa pura e simples contemplação de tudo como sendo as vontades de Deus é extremamente fácil. E isso é o mesmo que dizer, não tenha nenhuma reação com o mundo exterior. Não tenha, corte todas as... Faça o que você tiver que fazer. Vai trabalhar, vai passear, sei lá o quê, mas corte todas as suas reações, todas as suas reações. Ai, que legal, ai, que ruim, ai, que porcaria, ai, que ótimo. Corte todas essas suas reações com relação ao mundo exterior, superficial, factual, circunstancial, temporal. Tá certo? Faz o que você quiser, vai estudar, vai trabalhar, mas corte as suas reações com o mundo exterior. Não fique classificando através das dualidades, legal, ruim, bom, porcaria, etc. Para com essas reações dualistas, senão o ego nunca vai se calar. E tem que ter essa mente absolutamente contemplativa, só fica testemunhando e contemplando. E isso acontece o quê? O que é isso? Isso é inação mental. É a inação mental, uma mente que não tem ação com relação ao mundo exterior. E essa neutralidade mental é imperativa para poder enxergar e experienciar a base divina do Criador. Implícita, essa base divina do Criador está implícita e eternamente imutável em toda a sua criação, no universo todo. E esse mundo aqui é criação de Deus. A gente sempre fala, do ouro só nasce ouro. Então, só que a superficialidade do ego dualista não permite acesso ao reino de Deus. A superficialidade dualista, factual, circunstancial, tudo temporal desse mundo material, ele acoberta a base divina. Por isso que as pessoas não têm acesso à alma e ao próprio Deus. Porque Deus é a base. Deus faz o mundo ser factual, circunstancial, para o ego enxergar dessa forma, mas a base é Deus. Então tem que eliminar o ego, essa superficialidade ela é retirada, e aí você vai ter a visão do próprio Deus, como Buda teve. E aí ele vai enxergar a base de tudo. Só existe Deus, tudo é vontade de Deus. Então, verás e experienciarás como Buda.
É? Só existe Deus, tudo é Deus, só vejo Deus. Pois do ouro só pode nascer coisas de ouro. De Deus também, né? Só coisas divinas. E é isso que a gente tem que enxergar. E agora, com a alma manifesta, quando você cala, a sua alma se manifesta. E agora, com a alma manifesta e sem o seu único inimigo fictício, que é o ego, não existe inimigo na vida. Não existe inimigo na vida. Não existe coisas ruins na vida. Não existe. Tá certo? É tudo invenção, criação do inexistente ego. A gente sempre fala, se o ego não existe, não existe medo, estresse, preocupação, tristeza, ansiedade, etc. É tudo fake, é tudo holográfico. Você pode ficar descrevendo um fato, uma circunstância qualquer, fica lá 3 horas falando, não, aconteceu isso, aquilo, tudo fake, tá certo? Porque é tudo dualidade. O nosso mundo, o mundo de Deus é absoluto, é absoluto. Enquanto você mantém as dualidades, você não entra no mundo absoluto, tá certo? Por isso que tem que calar o ego. O ego cria esse mundo dualista. E você não é, a sua alma não é dualista. A sua alma é absoluta, é puro amor, pura felicidade, pura tranquilidade, pura prosperidade. É tudo puro, nunca muda. Agora, as dualidades, é tudo, muda a todo instante. Centenas e milhares de vezes, talvez por dia, por dia. Tanto quer ou não quer, que porcaria, ficar criticando, julgando, condenando tudo e todos. E aí não tem nenhum acesso, não tem nenhum acesso a nenhum tipo de virtude. Eu Vê aí se, por exemplo, uma coisa tão fácil, vê se tem algum apegado que tenha paciência. Não existe. Se o cara é apegado, o cara sempre está lá, dependendo, está lá impaciente, ansioso, intolerante, possessivo, autoritário, sei lá o quê. Mas o cara nunca vai ter paz na vida, nunca, jamais. O cara pode ser rico, famoso, poderoso, mas jamais vai ter. Uma hora a gente vai falar sobre isso aqui. Sobre essas coisas aí. Por que o cara é rico, famoso e poderoso e não tem um minuto sequer de paz, de tranquilidade? Mas lembre-se, a paz eterna, ela sempre será, ela sempre existirá, existe e sempre existirá no seu interior, tá certo? Mas só existe na sua alma, no seu interior, na sua alma. A paz eterna só existe na sua alma, tá? Só que o ego te obriga a ter os seus sentimentos, pensamentos, seus quereres, as suas aversões voltados ao exterior, tá certo? Ao mundo criado, quando você deveria ficar focado no Criador, e não nos seus no mundo criado. Então, lembre-se, o ego é tão perverso que ergue uma verdadeira barreira entre ele, ego, e o você, alma divino. Por que você, já sei lá quantas reencarnações, mas você nunca experienciou o você, alma? Por quê? Porque esse ego, ele cria uma verdadeira barreira, uma muralha entre o ego e o você alma. Por isso que você não tem acesso ao você alma feito à imagem e semelhança de Deus. E você não tem nem acesso a Deus, porque ele cria uma verdadeira barreira entre você e Deus. O ego é muito perverso, muito perverso.
Você é feito a perfeição de Deus. Você é feito a perfeição de Deus, eternamente feliz, eternamente puro amor e eternamente tranquilo e de paz. Mas você não tem nem acesso a isso. Porque o ego é extremamente perverso e não permite o seu acesso à própria alma e não permite o acesso a Deus. E essa barreira que o ego constrói se estende e torna impossível o seu acesso às verdades de Deus. O ego te coloca num mundo absolutamente falso, fake, venenoso, tóxico. E aí você só vive as inverdades do ego, mas não tem acesso às verdades de Deus, a sua própria verdade, a verdade da sua alma. Por isso que vive essa vida fake. E assim você não tem acesso ao puro amor, à pura felicidade, às virtudes e à pura prosperidade. Mas ele faz com que você fique sonhando com o paraíso e fica lá a vida toda tentando alcançar esse paraíso, mas te mantém no caos mental, material e espiritual. Você está num constante caos, numa verdadeira luta, numa verdadeira guerra mental, material e espiritual. Mas fica lá, sendo iludido e sonhando que um dia vai melhorar, um dia vai melhorar, um dia vai ter paz, um dia vai alcançar o paraíso. Não vai mesmo. Você é que as pessoas se esquecem das últimas reencarnações. Todas as reencarnações foram assim e vão continuar se não praticar calar esse ego. Então, o ego é, sim, a fonte do caos mental, material e espiritual. E o pior, te prende ao passado. O ego te prende ao passado, arruína o presente momento eterno. Quando você está lá pensando no passado, você está arruinando o seu presente momento. E te faz se preocupar com o futuro. Toda preocupação é sempre com o futuro. O futuro jamais estará em seu controle. Jamais. Tá certo? Então, o ego te faz arruinar o presente momento com o passado e te faz arruinar o presente momento com o futuro. E aí acabou. Você nunca vai conseguir viver, você nunca vai conseguir praticar desse jeito, eliminar o ego. Então, por isso que a vida é extremamente caótica. Não consegue, você só consegue viver o presente momento, mas não. O presente momento você desperdiça com o passado e desperdiça com o futuro. Duas coisas impossíveis. Estás arruinando o seu presente com pensamentos e sentimentos negativos, e essas causas negativas estarão criando novos caos, porque tudo que o ego faz é criar causas negativas e terás que receber, terás que colher os resultados negativos. Então, pratique aquietar a sua mente, aquiete o ego no presente momento. No presente momento, tem que praticar calar o ego no presente momento. E o seu futuro divino nascerá do presente momento puro e simples. Quando você cala o ego, a sua mente se tornou, naquele instante, pura e simples, pura e sincera. Então tem que praticar
E quando que a gente vai praticar? No passado ou no futuro? Claro que não. Tem que praticar calar o ego no presente momento. Por isso que a contemplação te faz calar o ego no presente momento. Você fica lá, toda hora está acontecendo alguma coisa, toda hora está entrando informações através dos seus olhos, dos 5 órgãos sensoriais, da televisão, do rádio, através dos outros, toda hora você tem centenas de informações no presente. Agora, se você praticar contemplação, o ego se cala. Agora, se você começar a agir e reagir, interagir com o que está acontecendo lá fora, está lascado. Ah, que porcaria, olha só que legal, nossa, que droga. Acabou o presente momento. O presente momento você desperdiçou para criar mais caos mental, material e espiritual. Por quê? Tudo é causa negativa que vai trazer consequências negativas. E isso não é ter liberdade, é se auto-aprisionar. Então, pratique aquietar o ego no presente momento e o seu futuro divino nascerá do presente momento, puro e sincero. Tem que ser assim. Não existe outra forma. E essa é uma verdade de Deus. Isso que você tem que seguir, essa verdade de Deus. Você tem que praticar no presente momento a mente pura e sincera. Isso é uma verdade de Deus. Por quê? Essa é uma verdade, ela é tão verdade, que nessa mente pura e sincera, no presente momento, é que Deus se manifesta. A sua alma passa a se manifestar. Então tem que praticar, calar. E todos sabem que não existe a pura felicidade sem a verdadeira liberdade. Não existe. Já pensou se o ego fosse a fonte da eterna felicidade, da verdadeira felicidade? Já pensou? Aí só os bandidos, traficantes e lá que seriam os felizes, tá certo? E os outros seriam todos infelizes. Não existiria nenhum sábio nesse planeta e nem precisaria mais de Deus, e nem da própria alma. Então, todos sabem que não existe pura felicidade sem a verdadeira liberdade. Liberdade do quê? Liberdade, você se livrar do ego. Isso que é liberdade, tá certo? Não é ir e vir. Isso é liberdade dos apegados, dos iludidos. Liberdade de ir e vir é liberdade temporal condicional. Agora, se você se libertar do ego, aí você conquistou a eternidade. Você conquistou o reino de Deus. Então, a verdadeira e única liberdade é quando você conquista o reino de Deus. Aí sim, aí é tudo puro, pura felicidade, pura sabedoria, puro amor, puras virtudes, pura prosperidade, etc. Então, reflita por um instante. O ego é opressor, o ego é controlador, tá certo? O ego é impositor e não pode existir a verdadeira liberdade com essas condições venenosas e malignas. Como que por exemplo, o pai acha que está dando liberdade, mas como que está dando liberdade para os filhos se ele é opressor, controlador, é impositor das suas vontades egoístas? Não pode ter liberdade, nenhum dos dois pode ter liberdade, tá certo? Então, é óbvio que não pode existir o amor verdadeiro nesse campo minado de maldades constantes próprias do ego. Não pode existir paciência, tolerância, benevolência, compaixão,
não pode existir amor verdadeiro, não pode existir liberdade, não pode existir livre-arbítrio, tá certo? É muita opressão, muito controle, muita imposição das vontades venenosas. Por isso é imperativo eliminar esse ego mental. E só para lembrar, ninguém vai fazer isso por você, nem Deus vai fazer isso por você. Calar o ego é missão única e exclusivamente sua. Você que tem que cumprir com essa missão. Ninguém, absolutamente ninguém, vai ajudar você nessa obrigação, nesse cumprimento da sua obrigação. Então, eu sempre digo aqui que nem Deus vai te ajudar a eliminar o ego. Primeiro que Deus não é bobo, né? O que Deus vai fazer para eliminar aquilo que não existe? O ego não existe. O que Deus vai fazer para eliminar o que não existe? É uma criação mental maligna que está lá controlando a sua mente e a sua vida. Mas o ego não existe. Você é feito à imagem e semelhança de Deus. Esse existe, tá certo? E você só pode ser um, você não pode ser dois, tá certo? Então o ego, quando está lá escrito, você é feito à imagem e semelhança de Deus, pronto, isso significa que não existe o ego. O ego foi eliminado. O ego não existe. Tá certo? Fica lá impaciente, medroso, estressado, nervoso, xingando, criticando, condenando. Isso não existe. Porque todos somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Todos somos tão Deus quanto Deus. Por isso é imperativo eliminar esse ego mental para destruir toda essa ignorância. Toda essa ignorância. Se não praticar, vai sim continuar como sendo um grande ilusionista, iludindo a sua própria vida e sofrendo. Então, e depois, com essas maldades todas de ser egoísta, ganancioso, materialista, como que pode existir amor brotando da sua mente, infectada de malignidade, uma mente infectada de impaciência e intolerância? Onde vai existir amor aí? Não, não vai. Só fica criticando, julgando, condenando. É impossível ter paz, tranquilidade, felicidade, amor verdadeiro numa mente dessa. E ainda a pessoa, não, eu amo, tanto que dou a minha vida pelo meu filho, pelo meu neto, sei lá o quê. Como que é isso? Não existe tamanha ignorância. Então, mantenha o ego neutralizado e o verdadeiro amor, a verdadeira felicidade vão se fluir plenamente, livremente, gloriosamente, automaticamente. Mantenha a mente neutralizada. E por quê? Porque todas as qualidades divinas já estão na sua alma. Por isso que você é feito à imagem e semelhança de Deus. O você, alma, é feito à imagem e semelhança de Deus. Tá? Mantenha a mente neutra, pura e sincera. Acabou. Tudo isso vai passar a se manifestar. Você já pensou? Deus é extremamente... Não existe nada mais criativo do que Deus, né? Agora, você quer aprender a ser criativo com essa sua mente? Impossível. A gente não consegue nem descrever com essa mente absolutamente material, limitada. A gente não consegue. Aliás, nunca ninguém conseguiu descrever o reino de Deus, nem mesmo os sábios, nem mesmo os iluminados. É impossível descrever o reino de Deus através
de uma mente material. Por quê? São campos diferentes. Você está querendo descrever usando a matéria. Essa mente é matéria. Como que a matéria inferior, a matéria criada, vai poder ter a capacidade de acessar o mundo do Criador, que é espiritual? Não tem a menor chance. O mundo do Criador está aqui, mas o mundo criado não está lá. Por isso que não tem acesso. Não tem acesso. Isso significa que a alma já é feita as imagens e perfeição de Deus, completa, íntegra, e basta eliminar a fonte da infelicidade, de todos os sofrimentos e negatividades, que é o ego, acabou. Aí você eliminou a fonte da infelicidade e da ignorância, pronto. Essa perfeição de Deus passa a fluir. E todas essas sensações de perda, sensação de tristeza, de sei lá o quê, de tragédia, de medo, todas essas negatividades são meras sensações. Isso não existe. É mera sensação ilusória. Sabe da onde que vem essa ilusão? Por exemplo, você perdeu dinheiro, perdeu tudo. Aí você fica desesperado. De onde que vem esse desespero? Acontece alguma coisa lá com o seu filho, com o seu pai, sei lá com quem, e aí fica lá todo apavorado. De onde vem esse pavor? Você teve, sei lá, te roubaram o carro, aí você precisa do carro para trabalhar, você depende disso, aí fica lá todo estressadinho, nervosinho. Por quê? De onde que vem disso, tudo isso? Sabe de onde vem? Da perda do controle. O ego, ele tem uma característica: ele quer controlar tudo. Quer controlar a finança, o trabalho, o relacionamento, quer controlar os filhos, quer controlar isso e aquilo. O ego tem essa péssima característica de querer controlar o mundo factual, circunstancial, controlado por quem? Por Deus. Não existe ignorância maior do que essa. Todo fato, fenômeno e circunstância, quem cria é exclusivamente Deus. Mas o ego se acha no controle disso tudo. E aí, quando ele tem uma perda, ele perdeu esse controle. E aí fica todo negativinho, fica todo lá insatisfeito. Então, ele tem que acabar com esse ego que quer controlar o incontrolável. Porque o mundo factual, circunstancial, só é exclusivamente controlado por Deus. Por isso que tem lá, nada acontece contra as vontades de Deus. Então, tudo que acontece é sim por vontade de Deus. Deus tem controle total. Total. Tá certo? Então, tome essa decisão de controle, de calar esse ego. Mesmo porque absolutamente tudo está sob controle de Deus. Nada acontece contra as vontades de Deus. E isso significa que a vida é um fluxo permanente das vontades divinas de Deus. O mundo, a sua vida, a sua família, seu trabalho, tudo, a sua finança, tudo é um fluxo permanente das vontades de Deus. Tira da sua mente, tira da sua vida que você que trabalhou e conseguiu comprar isso, que você que fez isso, não sei o que lá, que conseguiu. Para com esse tipo de ignorância, verdadeira ignorância. Tudo que você tem, Deus é que permitiu, não foi você ego. O ego não consegue nada, o ego só tem uma característica: ele causa, ele
cria causas negativas. Pronto, só faz isso, só cria causas negativas. Mas ele não consegue fazer nada, ele nem existe. Eu sempre falei aqui, o ego cria causas negativas, mas o resultado, a consequência factual circunstancial, é Deus que te dá, tá certo? Mas o ego ilude e convence o apegado que são as suas vontades venenosas que controlam as suas vidas, o que é um erro brutal. E mais, saiba que o mundo se move com ou sem os quereres do ego. Você pode querer aí um mundo e sei lá o quê, mas o mundo só obedece Deus. O mundo jamais vai obedecer. Já pensou se o mundo de Deus obedecesse às ordens do ego? Estava todo mundo feliz, né? Estava todo mundo próspero, feliz, sem encheção. Mas não é assim. Você cria as causas negativas, mas os resultados factuais é Deus quem cria. Por isso, cale o ego e purifique a mente. Então, haverá o alinhamento, a harmonia entre você, a alma, Deus e o mundo criado. Olha só, cale o ego, que é a única desarmonia que existe na sua vida. Cale o ego e o que vai acontecer? Vai se alinhar, vai se harmonizar entre você, a alma, Deus e o mundo criado, que é Deus. Tá certo? Pronto. Você, a alma, se alinhou com Deus. Deus se alinhou com você, a alma, e o mundo criado é de Deus. Pronto, acabou. Eterna paz, felicidade e prosperidade plena. Agora, vê se a sua vida com o ego está alinhado. Não está alinhado com absolutamente nada. Não está alinhado com você, alma, nem com Deus, e muito menos com o mundo criado. Por isso que é um verdadeiro caos. Então é isso aí, pessoal. Por hoje, boas práticas aí para todo mundo. Obrigado.